Hello, queridas pessoas! Gente, esse é o meu primeiro episódio do podcast Neurize, um lugar onde eu compartilho um pouco das minhas ideias, de quem eu sou, da minha experiência como dentista, como gestora e principalmente da minha experiência de vida. Então vamos lá, esse é meu primeiro podcast e sério, eu tô gravando aqui deitada no sofá e não sei quando vai ao ar, nem se em algum momento ele vai ao ar. Mas bom, eu gosto muito de falar e quem me acompanha, quem me conhece sabe muito bem disso e gosta de fazer reflexões profundas sobre a vida. Afinal, eu acho viver lindo. Sério, viver é maravilhoso. E uma seguidora me mandou uma mensagem recentemente falando que começou a me acompanhar porque eu compartilhei uma coisa sobre perdão. E eu acho que é a primeira coisa que eu queria falar sobre a minha experiência de vida e sobre esse sentimento que mexe tanto na vida da gente e é tão delicado de falar. Bom, eu não sou a pessoa mais maravilhosa do mundo e a pessoa que mais perdoa outras pessoas. Eu sempre achei que perdoar não era pra mim. E vivi uma vida muito difícil. Acho que até 2019 eu não entendia muito bem. Eu nunca fui uma pessoa ruim, eu sempre acreditei muito no amor das pessoas, no amor da nossa família, no amor entre relacionamentos. Eu sou da geração Z, então eu sou da geração que acreditava em tudo, né? Assim, em Príncipe Encantado, em história de romance, nos livros de romance. Eu sou geração Crepúsculo. Eu sempre acreditei muito no amor de todas as formas. Mas como a gente é dessa geração, eu acho que até acredito que a gente viveu muito aquela mocinha, a parte boa, a parte ruim, a parte que se vinga. E a gente tinha essa questão, né, o perdão nunca foi um sentimento que eu pensei, eu quero perdoar essa pessoa simplesmente porque eu tenho que perdoar. E eu comecei a viver a vida e a vida foi acontecendo pra mim, assim. Eu passei por muita coisa, tanto dentro da minha família, quanto fora. Eu sempre fui aquela pessoa de não externalizar tanto o meu ódio, minha raiva para as outras pessoas, mas eu tinha dificuldade de perdoar. Quando alguma coisa acontecia comigo, eu tinha aquele sentimento que ficava aqui no meu coração, assim, doendo muito, sabe? Como eu nunca fui muito de externalizar, de falar com outras pessoas sobre isso, eu só pegava aquele sentimento ali e falava, na minha cabeça tava perdoado, tá, gente? Em questão, nunca pensei assim, tá perdoado, mas na minha cabeça eu falava, é melhor esquecer, deixar pra lá e viver, seguir a vida. E eu fui levando isso por um bom tempo. Até que em 2019, eu fiz o método CIS de Paulo Vieira e uma chavinha virou na minha mente. Quando ele começou a falar sobre perdão, eu fui tentando entender. Perdão. E aí eu comecei a sentir uma dor no meu peito em relação a uma pessoa que me fez muito mal. E não necessariamente me fez mal, mas é uma pessoa assim que sempre me julgou muito, sem razão. Eu nunca entendi o porquê que ela me fez mal, sabe? E isso sempre me machucou muito, porque é uma pessoa que eu gostava muito, gosto muito até hoje. Mas eu tentando entender e passou. Eu entendi que eu tinha raiva da pessoa e que eu precisava perdoar. Foi o primeiro perdão que eu entendi que eu precisava dar. E aí, tem outra pessoa da minha família também que me machucou demais e que eu precisava também perdoar. E nesse método eu entendi que eu precisava liberar perdão. E como liberar perdão, né? Eu falei, nossa, liberar perdão é simplesmente amar aquela pessoa de novo ou voltar a conviver com aquela pessoa? E eu entendi que não. Nesse processo eu passei um ano, literalmente um ano, completamente tentando entender o sentimento do perdão. E com um ano, foi quando eu me aproximei mais da igreja, eu comecei a entender, a estudar um pouco mais sobre isso, o quanto que o perdão fazia mal pra mim. E, gente, perdoar, eu fui entender que perdoar não era sobre
simplesmente eu pedir desculpas para a pessoa. O perdão, ele vem muito da gente. Perdoar independente da outra pessoa. Quando a gente tem um sentimento ruim, a gente faz mal pra gente, não pra outra pessoa. A outra pessoa não tá nem aí, a outra pessoa nem sabe muitas vezes que aquilo ali existe. E eu fui entendendo o quanto que liberar perdão liberava outras áreas da minha vida, sabe? E eu fui liberando aos poucos, então fui entendendo esse processo do perdão. Hoje eu entendo um pouco melhor, mas acho que eu falo sempre que a curva de aprendizado, ela nunca tá no seu nível máximo, no seu teto, né? Ela sempre tá subindo. E eu continuo sendo uma pessoa que tem dificuldade de liberar perdão para as outras pessoas, mas hoje eu entendo a necessidade, tanto pessoal, emocional, psicológica e espiritual, tá? Eu acho que o perdão, eu acho que o perdão é o sentimento mais, assim, o pior sentimento que a gente pode ter em relação a fazer mal pra gente. E eu comecei a liberar perdão para as pessoas, eu comecei a entender, e a entender que eu tinha que liberar para algumas pessoas que eu nem imaginava que eu tinha que liberar, sabe? Então, de situações a pessoas que eram uma coisa muito grande e pessoas que eram coisas muito pequenas. E eu entendi também que isso era decisão. Eu não precisava voltar a conviver com aquelas pessoas, eu não precisava amar aquelas pessoas. De novo, eu só precisava não ter sentimento ruim. E uma coisa que eu acho que também me ajudou muito, né? Eu não vou falar aqui sobre religião, tá? Porque eu acho que isso é muito pessoal. Lógico que eu vou sempre defender a minha religião, como acho que todo mundo que tem a sua religião deve defender. Mas independente de qualquer religião, a gente rezar por uma pessoa que a gente quer perdoar, eu acho que isso foi muito importante pra mim. E minha mãe sempre me ensinou, eu venho de uma base familiar muito boa, graças a Deus. Minha tia, na verdade, ela sempre falou pra mim isso. Eu sempre tive exemplos muito bons em relação a perdão da minha família. E isso foi muito importante pra minha percepção também, porque teve uma vez que uma pessoa fez muito mal pra ela e eu simplesmente peguei e falei, eu era bem novinha, assim, bem adolescente, e eu falei assim, eu não vou falar com tal pessoa porque ela te fez mal. E ela falou assim, nunca mais repita isso. Cada um dá o que tem. E não tem nada a ver ela me fazer mal com você tratar ela mal. E depois desse dia também, isso já é um alerta, né? Essa base familiar é muito importante. Eu tive essa base familiar muito importante. E outra coisa também é que ela sempre falava pra mim, olha, reza pro anjo de guarda daquela pessoa. Não fica com raiva, não se vinga, reza pro anjo de guarda daquela pessoa. Então toda vez que a gente tem alguém que a gente quer perdoar, um conselho prático é que a gente reze pro anjo de guarda da pessoa. A gente reza porque não existe nada, não existe mal que perdure quando há uma oração. Então a gente rezar, 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 rezar. Você não reza porque você não gosta. Então, no momento você vai entender, né? E a obra de Deus, ela é maravilhosa. Ela transforma a vida da gente. Então, assim, o perdão, ele libera outras áreas da nossa vida, porque a gente vai tirar o sentimento ruim que tá dentro do nosso coração e não é sobre o outro. A gente pode simplesmente perdoar e nunca falar com aquela pessoa, nunca falar dela, mas a gente tá liberando ali sentimentos ruins e tá trazendo para o nosso coração sentimentos bons, de desejar o bem, de fazer o bem. Então, esse é o meu primeiro episódio. Eu quis trazer um episódio rápido. Talvez em outros momentos eu traga aqui conversas profundas como a de hoje, em episódios mais longos, mas eu tô muito feliz de conseguir destravar isso. Então esse vai ser o mais especial de todos, tá? Porque foi o episódio 01. E que vocês reflitam hoje, né? Quem que vocês precisam perdoar? O que é perdão pra vocês? E não é só pedir desculpas, tá? Vai muito além de pedir desculpas pra alguém e entender que às vezes o perdão não é sobre ter aquela pessoa conosco novamente. Às vezes vai ser sim, e que bom que às vezes a gente consegue trazer de novo e ter um sentimento
de proximidade, mas às vezes não precisa. Liberar perdão é sobre você. E cada um dá o que tem.